esqueço disso. Caiu na minha prova do TRE, né? Esse, tirou qualquer um elemento desse, exclui o próprio fato típico. Se não tem conduta, se não tem dolo, não tem culpa, não tem nexo causal, não tem resultado, não tem tipicidade formal material, exclui o fato típico. Por isso que quando você fala no erro de tipo invencível, ele exclui o próprio fato típico. Porque no erro de tipo invencível, você não pode responder nem por culpa nem por dolo. Porque você erra contra o elemento constitutivo do tipo. Então, se você erra contra o elemento constitutivo, você tira o próprio fato típico. Ele exclui dolo, exclui culpa. Se ele exclui dolo, exclui culpa, ele exclui o fato típico. Quando você tem a coação física irresistível, quando você tem o ato reflexo, quando você tem o sonambulismo, você tem a própria falta de conduta, exclui o próprio fato típico. Quando você não gerou a causa para o resultado, exclui o próprio fato típico. Quando não há tipicidade, porque você não atingiu o bem juridicamente tutelado, ou não tem previsão, é a atipicidade do fato, você exclui o próprio fato típico. Agora, quando que você vai ter o ilícito? Vai excluir a ilicitude. Aí vem o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito e o instituto de dever legal. E as supralegais? Na lei a gente só tem esses, né? Pode ver que aí quando ele quer letra de lei, como é o caso da nossa prova, é o que está na letra de lei mesmo. Então excluem a ilicitude se você tiver com uma dessas circunstâncias aqui. Agora, culpável, para ter a culpabilidade, excluem a culpabilidade. A inimputabilidade, porque a imputabilidade é elemento. A inexigibilidade. De conduta diversa, que legalmente a gente encontra no artigo 22 do Código Penal, que é a coação moral resistível e a obediência hierárquica. E a falta E aqui ainda vai entrar um detalhe que vai excluir a culpabilidade, que é a discriminante putativa, quando foi invencível. Oi. A dúvida hoje não existe mais. Isso existia quando você adotava o conceito de crime que não era da teoria finalista. Na teoria causalista, o fato típico está dentro da culpa, o dolo e a culpa está dentro da culpabilidade. Hoje você não tem mais, porque hoje, quando você inclui o conceito de crime na teoria finalista e inclui o dolo e a culpa no fato típico, não se discute. Para cair isso em prova, ele tem que te perguntar a segunda teoria causalista, que inclui o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Entendeu?
Agora, tem tudo isso presente. Fato típico e ilícito culpável. É crime. É crime, mas pode ser punível? Aí teria as causas que extinguem a punibilidade. Causas que extinguem a punibilidade. Que estão aonde? No artigo 107 do Código Penal. São elas: lembrando-se que nessas causas extintivas de punibilidade, perempção, renúncia e perdão aceito somente nos crimes de ação penal de iniciativa privada. E a decadência na ação penal de iniciativa privada e na ação penal pública condicionada à representação. Sai daqui para quem está copiando, termina. Quem vai fotografar, fotografa. Ali é presunção de inocência, decadência e prescrição, né? Presunção de inocência não tem lugar nenhum, não. Prescrição. É. Até demais, né? Porque chegou até que não está no quadro. Tá no além. É. Professora, a prescrição da pretensão punitiva é só na fase processual? Da fase do inquérito até a término do processo. A executória depois que tem sentença transitada e julgada. Você tem prescrição da pretensão punitiva que começa a contar na data do crime e ela acontece enquanto não transitar em julgado sentença condenatória. Transitou em julgado a sentença condenatória, começa a contar a prescrição executória. É da data do... Não, aqui pode 3 vezes. Ah, perdão. No processo penal só pode uma vez. No processo civil podem 3 vezes. Aqui só pode uma vez. No processo civil pode em 3 vezes. Dependendo do prazo, né? É. A pretensão punitiva começa a contar da onde mesmo? A pretensão punitiva da data do crime. Todo mundo fez do lado de lá? Quer eu explico para ele como é que funciona a preempção aqui? Já? Posso pagar o lado de lá? Ela funciona assim, ó. Perempção. Ela é caracterizada pelo abandono
que você vai ter que interpretar? Ela só cabe na ação privada, abandono da ação privada. Porque a ação privada é porque ela é disponível. Então, como você pode dispor, você pode desistir. Então, você abandona. Aí, como que ela vai acontecer? O legislador vai dizer lá no artigo 60, inciso 1. Quando você abandonar a ação penal de iniciativa privada por mais de 30 dias. Quando, se o substituto processual não ingressar nos autos no prazo de 60 dias após o óbito ou a incapacidade. Então, se a vítima entrar com a ação, morrer, ou for considerado incapaz e o substituto não ingressar nos autos no prazo de 60 dias após isso acontecer, o juiz declara peremptação. E também quando o querelante se o querelante não pedir condenação do réu na fase das alegações finais. Ou se não comparecer a um ato processual de forma injustificada. Ou se o querelante for pessoa jurídica e se extinguir sem deixar sucessor. Aí o juiz declara extinta a punidade pela perempção. Pode entrar de novo por esse motivo? Não, uma única vez. Entendeu? Nesse caso sempre tem a queixa, né? Porque teve a queixa. Se não tivesse a queixa, não ia acontecer. Isso aqui é caracterizado pelo abandono da ação. Se teve abandono, é porque a ação se iniciou. Se não tem queixa, olha só. Você foi vítima de um crime. Maria foi vítima de calúnia. Crime de ação privada. Praticado por quem? Praticado por José e por João. Se Maria foi vítima de calúnia praticada por José e por João, surgiu para ela um direito. Que direito? Oferecer queixa. Surge o direito de oferecer queixa. E surge o direito dela oferecer queixa em quanto tempo? Prazo decadencial de 6 meses. Em regra, conta-se do conhecimento da autoria. Aí, nesses 6 meses, Maria não age. Se Maria não agiu nos 6 meses, eu não posso falar em perempção porque a ação não iniciou. Aí eu vou falar em extinção de punibilidade pela decadência. Aí o juiz declara extinta a punibilidade pela decadência. Porque no prazo decadencial, a vítima não agiu. Agora, Maria não agir
é deixar o prazo passar sem fazer nada. Extinção de punibilidade pela decadência. Agora, Maria, dentro do prazo, abre mão do direito de ação. Pode? Pode. Por que que pode? Porque a ação privada é regida pelo princípio da disponibilidade. Então, uma coisa é ela deixar o prazo passar e não fazer nada. Decadência. Extingue a punidade pela decadência. Outra coisa é, dentro do prazo, ela dizer, não vou agir. Estou abrindo mão do meu direito de ação. Aí não é decadência. Aí o juiz declara extinta a punibilidade pela renúncia ao direito de ação. Aí a renúncia é ato unilateral que só existe antes da queixa, que pode ser tácita ou expressa e que estende-se a todos, beneficia a todos. Isso significa que se Maria renunciar em favor de José, essa renúncia estende-se para João e não pode ter ação contra ninguém. Tá claro? Agora, Maria pode oferecer queixa contra José, contra João. Essa queixa vai para o juiz. Como crime de ação privada, o juiz vai ouvir o MP na condição de fiscal, que vai dar um parecer. Aí o MP vai dizer, juiz, crime de ação privada, ela ofereceu queixa contra eles, obedeceu ao princípio da oportunidade de conveniência, da indivisibilidade, tá tudo certinho, e recebe a queixa. Aí o juiz recebe a queixa. E esse processo prossegue até lá no futuro ter uma sentença. Nesse meio do caminho, Maria pode querer fazer o quê? Desistir. Aí ela pode desistir de duas formas. Abandonando, que vai gerar a perempção. E ela pode desistir perdoando. Se ela desiste abandonando, o juiz declara extinta a punidade pela perempção. Se ela desiste perdoando, oferece perdão. Aí o perdão, ele só extingue a punibilidade se for aceito. Então ele é ato bilateral. O juiz vai notificar os réus para, no prazo de 3 dias, eles dizerem se aceitam ou não. Se eles aceitarem, a gente diz que houve perdão aceito e expressamente. Se eles ficarem em silêncio, diz que o perdão foi aceito tacitamente. Então, o perdão pode ser aceito expresso ou de forma tácita. O perdão oferecido a um dos réus estende-se a todos. Mas, como ele é ato bilateral, só produz efeito para quem aceitar. Ele pode ser aceito pelo próprio querelado, pelo próprio réu, por procurador com poderes especiais ou por um curador especial nomeado para esse fim. Ele pode ser concedido processualmente ou extraprocessualmente. Mas sempre tem que ser homologado pelo juiz. Por quê? Porque ele vai funcionar como causa extintiva de punibilidade. Então essas causas extinguem a punibilidade, não exclui a ilicitude nem a culpabilidade. Essas aqui somente se aplicam nos crimes de ação penal de iniciativa privada. As outras, tanto na pública quanto na privada. Se o SP, vamos ver só o que é SP. Substituto processual. No caso do perdão, não tem prazo. Pode oferecer enquanto não tiver sentença. Enquanto não tiver sentença, pode perdoar. Enquanto não tiver sentença, pode abandonar. É sentença comum ou transitada em julgado? Na verdade, enquanto a sentença não transitar em julgado, porque eu posso no meio do caminho perdoar também.
Só que a diferença é que o juiz depois não vai declarar a extinta unidade, ele não vai executar a pena, porque já foi condenado. Entendeu? Fala. Fala. Ele ofendeu o juiz, o MP. Porque o MP na ação privada é fiscal da lei, então ele sempre tem que dar um parecer antes do juiz receber. Inclusive, só para inclusive, não há se falar em arquivamento implícito, aquela participação ali do MP. Aqui nunca. Até porque não se fala em arquivamento em crime de ação privada. Arquivamento só se fala em crime de ação pública, porque arquivamento do inquérito só se houver manifestação do MP. Ali o MP vai ser ouvido apenas para dar como fiscal da lei. Porque o que acontece? Vamos imaginar que Maria acuse o João, ofereceu queixa contra o João, vai para o juiz. O juiz ouve o MP. O MP vai dizer assim: juiz, no inquérito consta que quem vitimou Maria foi José e João. Então Maria não podia acusar apenas João, tinha que acusar os dois. Porque em que pese a ação privada ser regida pela oportunidade e conveniência, ela age se quiser, ela também é regida pela indivisibilidade, que diz que se agir contra um é obrigado a agir contra todos. Então o MP aqui, ele não pode aditar para incluir o José. Por que não pode aditar? Porque incluir o José seria acusá-lo. E para acusar eu tenho que ter legitimidade. E como o crime é de ação privada, o MP não tem legitimidade para acusar. Ele só pode aditar a ação privada para incluir formalidade legal, para incluir réus e crimes, não. Porque isso seria justamente subjetivo de quando ele é autor da ação. Então ele vai dar um parecer dizendo: houve renúncia tácita em relação a José, que deve se estender a João. É o que ele vai falar. Porque ele é fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação. Da indivisibilidade da ação, perdão. Aí o juiz vai falar: verdade, MP, você tem razão. Aí ele vai decidir não receber a denúncia. Ele vai decidir declarar a extinta punibilidade pela renúncia tácita, não vai receber. E por esse fato a pessoa não pode mais ser processada. Então, por isso que quando o crime de ação privada, o MP tem sempre que se manifestar. Seja para incluir formalidade legal, seja para reconhecer que violou os princípios e que a ação não pode prosperar. Entendeu? É só para isso que ele se manifesta. Entendemos? Os efeitos civis permanecem, né? Os efeitos civis permanecem. Foi? Alguma dúvida? Muito fácil? Não? Tranquilo? Nem fácil, nem tranquilo. Nem fácil, nem tranquilo. Mas deu para entender? Isso aí eu já sabia. Ah, então. No caso que o MP, se a pessoa assistiu o MP, pode continuar? Se o quê? Se a pessoa assistiu o MP, não pode continuar? Aqui o MP não pode continuar, porque esse crime é de ação privada. Para o MP continuar quando o ofendido desiste, é nos crimes de ação pública, em que o ofendido entrou com a ação privada subsidiária. Aí no crime de ação pública, que o ofendido entrou com uma ação privada subsidiária, se o ofendido desiste de prosseguir, não se admite a perempção. A perempção e o perdão e tudo isso aqui só se admite no crime de ação privada exclusiva e personalíssima. Porque a titularidade é do ofendido. Não existe no crime de ação privada, não existe na ação privada subsidiária. Porque a ação privada subsidiária não tem crime de ação privada subsidiária. O crime é de ação pública, que por causa da inércia do MP, ele entra com uma ação privada subsidiária, e aí se ele tentar desistir, o MP retoma a titularidade. Exatamente. Aí não cabe nada disso aqui. Subsidiária da subsidiária. Fala. Sei que vai ser legalista, né? Mas como o Paulo Rangel está na banca, para delegado, eu admitiria o arquivamento implícito? O Rangel não é a favor do arquivamento implícito. Quem é a favor do arquivamento implícito é o Afrânio Silva Jardim. Então, na verdade, o Rangel em si, ele repete o que o Afrânio coloca no livro dele. Exato, porque está no livro. Ele repete, ele diz que é a opinião do Afrânio Silva Jardim que admite o arquivamento implícito. E aí, é claro, ele geralmente pergunta numa prova de delegado para saber se você conhece.
Entendeu? Até porque ele é discípulo do Afrânio, né? Entendi. Mesmo contra o entendimento do STF. Mesmo contra. Para ele é possível. Porque não é para ele defende o posicionamento do Afrânio. E ele diz, o posicionamento é do Afrânio, eu apenas comungo da mesma opinião. Ele diz que é. Dúvidas? Nenhuma? Então, ó, 8h15, vamos tomar um cafezinho?